Oi, amados do Pai. Hoje vamos tirar lições do capítulo 13 de Levítico, que concentra-se nas diretrizes, dadas ao sacerdote para diagnosticar e evitar doenças de pele, frequentemente entendidas como lepra no texto bíblico, Embora as práticas específicas possam parecer bem distantes da nossa realidade moderna, existem princípios e lições relevantes que nós podemos aplicar ao nosso momento atual. Você tem interesse em conhecer? Então vem comigo. Vamos começar? Então vamos lá. Bom, disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço na pele, uma erupção ou mancha brilhante que possa indicar que seja lepra, seja levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos para ser examinado. O sacerdote examinará bem a parte da pele. Se os pelos daquele lugar do inchaço ficarem brancos e se a mancha parecer mais funda do que a pele normal, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro, mas se a mancha branca não parecer mais funda do que a pele sadia e os pelos dali não estiverem brancos, então o sacerdote o isolará por 7 dias. Passados os 7 dias, olha o 7 aí de novo, o sacerdote examinará a mancha. Se ele verificar que a doença na pele não se alterou, nem se espalhou, então manterá isolado por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote fará novo exame. Se a parte afetada diminuiu, perdendo o brilho e não se afastou, o sacerdote o declarará puro. Não é lepra, é apenas uma mancha comum ou uma erupção. Basta que essa pessoa lave as roupas que estiver usando e será considerada limpa. Mas, se depois de se apresentar ao sacerdote para ser declarada pura, a mancha se espalhar na pele, o sacerdote fará novo exame. Se a mancha se espalhou pela pele, ele a declarará impura. Então é lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e, se houver algum inchaço branco na pele, se os pelos no inchaço estiverem brancos e se houver uma ferida aberta no inchaço, então é um caso crônico de lepra. E o sacerdote o declarará impuro. Nesse caso, ele não precisará ficar isolado para verificação, porque já está claro que ele já está impuro. Se o sacerdote vê que a lepra tomou conta do corpo todo da pessoa, da cabeça aos pés, cobrindo a pele toda da pessoa, até onde é possível o sacerdote verificar, será feito um novo exame. Se de fato a lepra cobriu todo o corpo, então tornou-se lepra branca e a pessoa se tornou pura. Isso é a mesma coisa que estar curado. Por isso, o sacerdote declarará a pessoa curada e cerimonialmente pura. Mas, no dia em que aparecer uma ferida aberta, a pessoa estará impura. Ao ver isso, o sacerdote declarará a pessoa impura. Uma ferida aberta é sinal de lepra. Mas, se a ferida aberta retroceder e a pele se tornar branca, o leproso voltará ao sacerdote, que o examinará outra vez. Se ele verificar que a lepra ficou inteiramente branca, então aquela pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, mas no lugar dela aparecer um inchaço branco ou uma mancha levemente avermelhada, deve se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e, se parecer mais profunda do que a pele e os pelos embranquecerem, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que brotou na ferida. Mas se o sacerdote vir que os pelos na mancha não estão brancos e que o local não está mais profundo do que a pele e menos brilhante, então o sacerdote o colocará em isolamento por 7 dias. Se a mancha se alastrar pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Mas se a mancha brilhante parar de crescer e não se alastrar, é apenas cicatriz que a ferida purulenta deixou, e o sacerdote o declarará puro. Olha quantos detalhes.
No caso de pele queimada pelo fogo e a carne viva da queimadura se tornar mancha brilhante avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos estiverem brancos e a mancha parecer mais funda do que a pele, é lepra que surgiu da queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas, se o sacerdote examinar a mancha e perceber que os pelos não estão brancos e que a mancha não está brilhante e não estiver mais profunda do que a pele, então ele isolará a pessoa por 7 dias. Depois desse prazo, o sacerdote examinará de novo a mancha. Se ela tivesse espalhado pela pele, é lepra. O sacerdote a deixará impura. Declarará impura. Mas se a mancha brilhante não avançou, nem se espalhou pela pele, tendo também perdido seu brilho, então foi apenas um inchaço provocado pela queimadura. O sacerdote declarará a pessoa pura. É apenas a cicatriz da queimadura. Se um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, deverá ser examinado pelo sacerdote. Se a ferida parecer mais funda do que a pele e os cabelos do local forem amarelados e finos, o sacerdote declarará a pessoa impura. É sarna. Ou seja, lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o exame feito pelo sacerdote mostrar que é apenas uma mancha superficial da pele e não houver pelo escuro na parte enferma, então o sacerdote colocará a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará o local afetado. Se a sarna não tiver se espalhado e não houver pele amarelada nela e não aparecer mais funda do que a pele, então a pessoa rapará os pelos, exceto parte afetada, e o sacerdote a isolará por mais 7 dias. No fim dos outros 7 dias, o sacerdote voltará a examinar a doença. Se ela não tiver se afastado e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura, bastando que ela lave as roupas que estiver usando e estará pura. Mas, se depois de todo esse processo de purificação a doença se alastrar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote fará novo exame. Ficando confirmado o alastramento da doença, o sacerdote nem precisa verificar se os cabelos no local da infecção estão amarelados. A pessoa é considerada impura. Por outro lado, se o sacerdote achar que a doença não avançou, ou que nasceram cabelos sadios no local enfermo, é sinal de que a lepra sarou. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Se um homem ou uma mulher tiverem manchas brilhantes na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se ele verificar que aparecem manchas brancas, mas sem brilho, não é nada grave. A pessoa é considerada pura. Se caírem os cabelos de um homem, isso não significa que ele seja leproso. Ele está apenas ficando calvo, porém puro. Se caírem os cabelos apenas da parte da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva ou na meia calva, é lepra. O sacerdote examinará e se a ferida inchada na sua calva ou na meia calva for avermelhada, como as que aparecem na pele, o homem é leproso e está impuro. O sacerdote que verificar isso declarará impuro por causa da ferida na cabeça. Uma pessoa que ficar leprosa deverá vestir roupas rasgadas, andar com os cabelos despenteados, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, será considerada impura. Viverá sozinha fora do acampamento. Quando aparecer uma mancha de lepra em alguma peça de roupa, seja de lã ou de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em uma peça feita de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada na roupa, ou no couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer coisa feita de couro, é lepra.
e a pessoa deverá se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e manterá isolado por 7 dias o objeto afetado. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo a mancha, e se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, não importa o seu uso, é lepra contagiosa. O objeto é impuro. A roupa será queimada, seja peça de tecido ou entrelaçada, seja de lã ou de linho, ou de qualquer objeto de couro que tiver mancha, pois é lepra contagiosa. A roupa deverá ser destruída pelo fogo. Mas, se o sacerdote vir que a mancha não se alastrou pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ou o sacerdote dará ordem para que o objeto seja lavado e colocado em isolamento por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará o objeto novamente, e se a mancha não se alastrou, mas não tiver alterado sua cor, o objeto é impuro. O objeto contaminado deverá ser queimado. É lepra corrosiva, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote vir que a mancha perdeu a cor e o brilho, depois de ter sido lavada a peça, então ele cortará aquela parte da roupa ou do pedaço do couro ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, na peça tecida ou entrelaçada ou em qualquer objeto feito de couro e se alastrar, é lepra. Essa peça terá de ser queimada. Mas, se a mancha desaparecer da roupa ou da peça tecida ou entrelaçada ou do objeto feito de couro, esse objeto afetado será lavado pela 2ª vez e poderá ser usado de novo. São estes os regulamentos a respeito da lepra, nas roupas de lã e de linho, ou nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos feitos de couro, a fim de que sejam considerados puros ou impuros. Pois é, gente. A gente viu que Deus está preocupado com a saúde do seu povo, porque é dele que vai sair o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós observamos com essa longa leitura que é o sacerdote que tem, dentre várias funções, quem fazia o papel de médico. E era também o responsável por examinar todo o povo e dizer quem podia ficar dentro do arraial e quem deveria ir embora, para levar as impurezas para fora e não contaminar o restante do povo, né? Esse cuidado, gente, era assim muito importante, porque caso uma pessoa contaminada ficasse dentro do arraial, ela poderia colocar todo mundo em risco, ou até dizimar o povo, né? Hoje, os líderes espirituais, eles devem estar atentos e aplicar essa atitude no mundo espiritual. A igreja é um hospital para curar, para salvar, para libertar pessoas. E se alguém não está a fim de ser curada, de ser liberta, mas mesmo assim continua e se mantém em pecado constante dentro da igreja, o líder precisa tomar uma atitude e mandá-la sair, para não contaminar todos os demais membros. Existe um ditado popular que você conhece, que é muito simples e verdadeiro, que diz o seguinte: basta uma laranja podre para estragar todo o cesto. Você já ouviu, né? Então, pois é. Esse é, assim, um capítulo grande, mas de alerta para nós e para os líderes espirituais. O sacerdote era, assim, o responsável pelo veredito final, né? Nós vimos que ao 7º dia, olha aí o número 7 de novo, o quanto ele é falado na Bíblia, o quanto é importante. É o número pleno, é o número de Deus, né? Então, no 7º dia, se a mancha não tivesse desaparecido, eles esperavam mais 7 dias para poder declarar aquela pessoa limpa, ou não. E o sacerdote também era o responsável, né, por declarar se a lepra era contagiosa ou não. Vimos também, assim, vários exemplos. E ela também era representada no sentido genérico, né, e não como a hanseníase, como hoje, né, mas a qualquer doença de pele que pudesse contaminar e virar uma pandemia. Então, tinha aquelas que contagiavam
E tinham aquelas outras que não contagiavam, como a gente viu aqui. Vimos também, né, que Deus disse que a lepra poderia ser transmitida pela roupa. Olha que loucura, gente, isso, né? Ele é Deus de detalhes, que se preocupa com a saúde, com a sobrevivência do seu povo. Porque ele tinha um propósito, né, de levá-los até a terra prometida, onde seria o palco da maior história de amor de todos os tempos, por mim e por você. Olha, aqui também nós vimos que Deus ensina assim cuidados básicos de higiene, como lavar sempre as mãos antes de comer. Gente, esse sempre foi um cuidado assim constante da minha mãe. Eu e meus 2 irmãos crescemos ouvindo diariamente dela o seguinte: vão lavar as mãos antes de sentar na mesa. Já lavou as mãos? Será que você lava as suas mãos quando você chega da rua? Quando você vai preparar os alimentos? Quando você senta à mesa para comer? Ou você já chega em casa correndo para fazer as coisas e nem se preocupa com isso? E quando você vai ao restaurante, me conta, você, quando senta à mesa, você se levanta para ir lavar as mãos na hora que o alimento chega para você se alimentar? Você costuma comer sem se levantar para lavar as mãos? Gente, olha, se Deus falou, vamos obedecer, né? Deus também nos ensina, além de lavar as mãos, a não tocar, né, no morto, a ter assim, os devidos cuidados, para a gente não se contaminar com as pessoas enfermas. Ele também prometeu que se a gente prometer, nós seremos abençoados. Ou seja, esse capítulo nos mostra assim a prevenção da saúde, para prevenir, né, a disseminação das doenças e promover o bem-estar, né, tanto físico quanto coletivo. É isso aí. Vamos orar hoje? Ai, Senhor, obrigada por se preocupar com esses detalhes de saúde, de higiene, cuidar de nós, nos instruindo de forma assim detalhada para buscar uma saúde com prevenção e cuidado, para a gente evitar todo tipo de doença, Senhor. Isso assim é especialmente importante para a gente evitar essas pandemias modernas. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, se isso acrescentou alguma coisa na sua vida, despertou você, até para você começar a lavar as suas mãos todos os dias, deixa o seu like, compartilha com alguém que você ama e a gente se vê amanhã, no próximo capítulo. A gente vai para o capítulo 15 de Levítico. Beijo no seu coração. Fui. Tchau.